primeira afirmação é impossível que o dilúvio bíblico e a Arca de Noé tenham existido. De acordo com a organização Answers in Genesis, uma das maiores propositoras da Terra Jovem e também do dilúvio global, a Terra passou por essa catástrofe por volta de 4.000 anos atrás. No entanto, esse mito da Arca de Noé e do dilúvio global não é sustentado pela ciência em nenhuma área. Acreditar que tal catástrofe aconteceu meramente porque está escrito na Bíblia leva a um perigoso caminho de negação da ciência e da realidade. E aí, tudo bem? Fala, Misa, beleza? Como é que é seu nome? Me chamo Éder Fernandes, tenho 22 anos, trabalho com a área comercial. Perfeito. Sou também estudante de filosofia. É de alguma congregação específica? Sou presbiteriano, sim. Cara, eu tenho um pouco de dificuldade com a sua afirmação, porque eu acho que ela não leva em consideração a diversidade de interpretações sobre o relato do dilúvio. Tá. Então, eu elencaria aí pelo menos 3 principais posições pelas quais os cristãos têm interpretado o relato diluviano. Seria uma interpretação mais literalista, que eu imagino que você tem mais em vista. Sim, esse é o meu problema. Do dilúvio global. Um outro extremo talvez seria uma interpretação totalmente alegórica, então que é apenas um relato simbólico. E um meio termo, ali, uma perspectiva intermediária, de que seria um dilúvio localizado, né? Perfeito. E eu tendo a me alinhar mais com essa terceira linha, especialmente porque eu acredito que o dilúvio se trata, sim, de um relato histórico, mas que não é o principal propósito do texto. Perfeito. Então não é um texto de exaustão histórica, nem um texto de exaustão científica. Não querendo assim te interromper também, mas claro. Eu não vejo um problema nessa interpretação. Eu acredito que tem inúmeras interpretações simbólicas que a gente pode ter através do dilúvio. Inclusive, há uma interpretação ambientalista, né? A gente tem outros dilúvios que ocorrem, outros relatos de dilúvios, dos sumérios, dos babilônicos, e todos eles colocam Deus como o mal que causou esse problema, não os seres humanos. E a Arca de Noé, no caso, vai mudar essa ideia para os homens, e tu pode até interpretar como, por exemplo, assim, precisar de um cuidado maior com o mundo, com a natureza. Então, eu entendo essa simbologia. O meu problema mesmo é, não houve um dilúvio global que matou todas as espécies da Terra, não, a gente não teria água suficiente no planeta sequer para cobrir ele, e é isso que me preocupa. Porque quando a gente vai interpretar na literalidade, aí a gente vai começar a negar a ciência, e isso é um caminho rápido. Mas aí, o Misa, com todo respeito, cara, eu acho que é uma imprecisão da sua afirmação, então. Vai. Porque a ideia que está posta na sua afirmação é que não existiu um dilúvio e que a Arca de Noé, assim, é global, uma impossibilidade. Tá escrito global aí, sim, o adjetivo global? Sim, é um dilúvio global. A ideia do dilúvio bíblico é o dilúvio global. Ele não fala de um dilúvio localizado. Ele fala de um dilúvio que matou toda a vida na Terra. Mas aí nós entraremos novamente nos pressupostos sobre como você encara o texto. Mas aí a gente está falando sobre subdeterminação, né? E a subdeterminação é um problema bíblico. Porque para a questão da história não é um problema a subdeterminação. Ou seja, a subdeterminação, só para explicar um pouquinho, é que todos os textos tu pode interpretar de uma maneira diferente, porque cada pessoa vai ter uma interpretação baseada até num dogma, muitas vezes. Sim. E a Bíblia é cheia disso. A história não tem problema, porque a subdeterminação dentro da história faz com que a gente pesquise outras linhas. Eu acho que o grande ponto aí é que também não cai num aspecto totalmente relativo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma teologia acadêmica bem referenciada que trata essa questão. Mas mesmo na minha a teologia concepção, acadêmica não considera esse dilúvio como acontece, como um dilúvio. Sim, mas a teologia acadêmica, inclusive cristã, e eu não estou falando de autores liberais, não, inclusive autores circunscritos ao conservadorismo teológico. John Walton, por exemplo, como é um John deles. Walton, Kemper Longman III. Ele é um dos que descarta a ideia de um dilúvio global, né? Ele Exatamente. Então, assim, simbólica. Eu diria que a interpretação mais sofisticada do texto atualmente considera a ideia da localidade. Exatamente, e aí eu acho que esse é o grande problema, em que pessoas assim mais literalistas, tanto dentro do cristianismo quanto cientificistas dentro do ateísmo, eles dão as mãos. São duas faces da mesma moeda. Não que eles tendem a encarar o texto sob um viés excessivamente literal, que descarta... Você foi votado. Cara, muito bom. Valeu, hein? Tudo certo, cara? Tudo bem? Tudo bom, Misa? Tudo eu certo. sou o Julinho, conhecido como Julinho Biólogo nas redes sociais. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, mas eu me ponho como Julinho Biólogo porque eu acho mais honesto com você para eu colocar os meus pontos acadêmicos em relação a esse tema do debate. Vamos lá. Quando você diz assim que é impossível o dilúvio acontecer porque faltaria, por exemplo, não tem água suficiente na Terra para inundar tudo isso, essa não é uma afirmativa verdadeira. Tanto que, cientificamente, a gente sabe que nós devemos ser conhecidos como planeta Água e não planeta Terra. Perfeito. Nós temos, e eu trago como pauta o livro... Mas só um pouquinho, tem que cobrir até o Ararat, né? 8 quilômetros. Perfeito, Como é que a perfeito. gente vai tirar essa água? E nós temos. Nós não temos, tá? Não temos sim. Não, temos. porque mesmo com a água do interior da Terra, ela cobriria no máximo
65 metros Perfeito. de altura. Nós temos, e quem afirma isso é um físico chamado Adalto Lourenço, que ele escreveu O Dilúvio, é o livro, depois se você quiser comprar, é muito bom. Ele é um criacionista, né? Isso, Tá, O Dilúvio... nós temos um problema, porque ele foi revisado por pares, esse texto? Sim, não, Por outra. pares... O cara, só pra Não, você ter uma mas ideia. eu quero saber, ele foi revisado, qual foi a metodologia que ele usou para medir isso? Perfeito. Metodologia da física. Não, E também qual é a metodologia da pesquisa que ele fez para medir o número de água os na Terra? dados que a gente tem... Quais dados? De toda a compreensão científica e de que a gente tem de como é a compleição da Terra. Não, sim, eu sei, mas aí que tá. A gente não teria água suficiente mesmo. Perfeito. Na verdade, tem um momento da humanidade que a gente poderia ter água suficiente na Terra, que foi 500 milhões de anos atrás, quando a Terra ficou completamente congelada. Nesse momento, a gente poderia ter um dilúvio global. Mas o problema que a gente tem é, se tivesse água suficiente para cobrir toda a Terra, toda a vida teria morta. E a gente nunca mais teria vida na Terra. Porque a água salgada, além de tudo, como tu sabe, tu é biólogo, ela mataria tudo. Perfeito. Nada sobreviveria. Perfeito. A gente teria ainda o problema de como é que surgem as espécies endêmicas. Né? Perfeito. Um canguru, por exemplo. O canguru, tipo, tá na Austrália. Como é que a gente tem a... Tu acredita na Arca de Noé? Que ela existiu? Com certeza. Que ela foi construída e todos os animais foram para lá? Sim. Tá. Não todos. Na verdade, são 6.744 espécies básicas. Entendi. E depois esses animais, eles sofrem. Como biólogo, eu sei, da pressão de seleção. Certo. Que seria a microevolução. Mas e por como Lamarck. é que eles desceriam, por exemplo, na Turquia, no Monte Ararat, e caminhariam até a Austrália sem deixar nenhum fóssil? Perfeitamente. Perfeitamente, sem nenhum problema. Como? Perfeitamente, sem nenhum problema. Não, mas é que a Entendeu? Austrália está separada. Tem um oceano. Então, é aí o que eu falo. Você tem a migração desses animais e eles vão se espalhar de forma natural. Isso aí, como ele chegou Não, lá... eu entendo, tudo. mas é que aí, tu entende que a gente teria um rastro de fósseis que seria da Turquia até a Austrália, que teria que ser deixado por essas espécies que foram morrendo durante o caminho, mas a gente não tem. Não propriamente. Não propriamente. Mas como é que a gente faz o canguru chegar do Ararat até a Austrália para ele ficar Perfeito. só na Austrália? Como que a gente faz, por exemplo, o Lemony chegar na ilha de Madagascar e ficar lá e só lá são 100 espécies? Mas a gente sabe que lá foi a teoria da Entendeu? evolução, né? Eles existiram lá esse tempo todo e eles se moldaram ao ambiente para ficar lá. Isso, A por teoria da evolução microevolução. explica. Isso mesmo. Mas o problema é como é que ele saiu da arca e chegou até lá. Perfeito. E ele chega lá e o Adalto Lourenço ele coloca o seguinte, que teria água suficiente, e o cálculo que ele faz, eu não tenho a metodologia, eu estaria sendo desonesto com você, porque eu não lembro disso no livro colocado, Entendi. mas ele como físico, ele faz o cálculo, entendeu? E haveria água, sim. Eu queria saber se foi revisado por pares, assim, Então, porque isso, eu entendo que eu os também não me criacionistas lembro. normalmente eles fazem algum tipo de ciência, mas com todo respeito, Claro. mas o criacionismo é uma pseudociência, ele não é uma ciência reconhecida ainda. Perfeito. Eu entendo que o design inteligente ainda tenta fazer alguma explicação para isso algumas mesmo, coisas, né? Que é o que ele é, né, do grupo do design inteligente. Mas o meu problema é que daí, de qualquer jeito, assim, eu não acredito que tenha, eu não acredito não, mas eu tenho certeza que não vai ter água suficiente na Terra para cobrir, porque seriam 8 quilômetros. Se tivesse 8 quilômetros de água, nós teríamos um outro problema ainda, que é o seguinte, a pressão atmosférica aumenta conforme a água aumenta. Perfeito. Se chegar a 8 quilômetros, a pressão seria tanta que o calor seria de mais ou menos 1000 graus. Exato. 536 aproximadamente pelo vapor da água. Perfeito. E aí, o que aconteceria? A arca de madeira. Com 250 graus, ela queimaria. Perfeito. Então, como é que a gente explicaria? Então, a gente pode dizer Perfeito. Deus manteve a arca e tal, mas cientificamente ela entraria em Com combustão certeza. espontânea. Então, assim, a gente tem diversos problemas que, pode ser que tenha água suficiente. Eu volto a dizer, não acredito que tenha nenhum estudo científico que possa dizer que tem água. A gente até fez um cálculo esses tempos de uma live com um físico amigo nosso, necessitaria de em torno de 14 bilhões de metros cúbicos de água. Era um número absurdo que a gente calculou. Sim. Ele coloca lá mesmo esse número próximo a 14, Para onde é que essa água 300 e foi? pouquinho. Sabe? Para onde é que essa água foi? Dentro da mitologia bíblica, eles acreditavam que a Terra era plana. A Terra era plana, a água escorria para fora, a água veio do firmamento, né, do fundo da Terra. Mas mesmo que a gente juntasse toda essa água que existia dentro da Terra, ela teria que desaparecer de alguma forma. Para onde é que ela foi? Para eles faz sentido. Eu acho que para a mitologia suméria, para a mitologia babilônica, para a mitologia própria bíblica, que é a última que foi escrita, inclusive, né? Faria sentido dentro dessa ideia deles, porque assim, a Terra é plana, então a água escorreu para o lado de fora. Perfeito. Mas cientificamente a gente não tem como. A gente sabe que não tem como, né? Pelo amor de Deus. Vai votar. Aê, muito bom, cara. Bom, Valeu, hein? Bom te conhecer. tá joia. Bom te conhecer.